Salve, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós vamos começar esse último bimestre, um bimestre bastante importante, que vocês têm que pegar com bastante firmeza para a gente chegar no final do bimestre, lá quase em dezembro, com todo mundo com nota boa, com todo mundo aprovado. Bom, nós vimos até agora todas as estruturas dos organismos. Falamos sobre células, membranas, comportamento, tipos de células. Agora a gente vai entender um pouquinho como é que os organismos funcionam. Ou seja, o que a gente chama de características fisiológicas ou características vegetativas. Fisiológicas são todos os processos que ocorrem dentro dos organismos, seja nutrição, respiração, reprodução, circulação, excreção. Então, são todos esses fatores que são fundamentais para que todos os organismos sobrevivam. Um detalhe bastante importante: todos esses organismos, não importa quais sejam, desde que eles sejam unicelulares ou pluricelulares, não importa, todos eles, por serem considerados seres vivos e apresentarem um grande conjunto de células, lembrando que nós estudamos isso, falamos sobre esses conjuntos de células, e que para ser vivo você precisa ter metabolismo próprio, que você precisa ter uma membrana, um citoplasma, né, ribossomos, material genético e metabolismo. Quando a gente fala de metabolismo, a gente fala de um conjuntão de reações. Esse conjuntão de reações, né, é tudo que o organismo pode fazer para ele se alimentar, para ele produzir energia, para ele retirar aquilo que não será aproveitado, para circular as substâncias dentro do próprio corpo do organismo, podendo ser ele, como eu disse, um organismo pluricelular ou um organismo unicelular, não importa. Todos eles, por serem considerados seres vivos, eles são capazes de ter metabolismo próprio, né? Que a gente fala, por isso que os vírus, a gente viu, os vírus não são considerados seres vivos porque eles não têm metabolismo próprio. Agora, quando nós pegamos os organismos, nós temos dois tipos, né, de nutrição, por exemplo. A nutrição feita de maneira autônoma, tá? Que é chamada de fotossíntese. E, aliás, uma coisa bastante importante, galera, não é só a fotossíntese um processo que a gente chama de autônomo. Nós temos dois processos dentro dos organismos que são autônomos. O primeiro é a fotossíntese. Então, a fotossíntese ela é um processo em que eu uso a luz para produção de nutrientes. O outro processo é chamado de quimiossíntese. Então, quimio vem de química. A palavra síntese, ela significa produção. Então, eu tenho a fotossíntese, em que eu uso luz, e a quimiossíntese, que é por processo químico. Então, ocorre por reação química. Isso é feito, por exemplo, a quimiossíntese, ela é muito comum em bactérias. Lembrando que eu comentei com vocês que as bactérias, elas fazem tudo. Eu tenho bactéria que faz fotossíntese, eu tenho bactéria que se alimenta de maneira heterotrófica, né? Vai lá e absorve o nutriente que está no ambiente. Eu tenho bactérias que são extremófilas, que são aquelas que vivem em ambientes muito extremos, né? Eu tenho bactérias que fazem quimiossíntese. Então, elas pegam um objeto nutritivo, né? Uma substância que a gente chama de inorgânica. O que é uma substância inorgânica? Galera, substância inorgânica é aquela que não é produzida pelo ser vivo, tá? E eu transformo através de processo químico em uma substância que é orgânica. Então, tanto a fotossíntese quanto a quimiossíntese, elas são processos em que eu transformo algo que não é do ser vivo em algo que é do ser vivo. Então, por exemplo, na fotossíntese, eu vou pegar o gás carbônico, que é o CO2, que não é orgânico, ou seja, ele é inorgânico. Vou pegar a água, que também não é orgânica, apesar de ser a base da vida. Vou usar luz. Vou usar uma substância chamada clorofila, que é presente na maioria das algas verdes e das plantas, tá? Terrestres. E vou produzir uma substância orgânica chamada de glicose. E vou liberar um gás.
que é o oxigênio. Então, galera, na fotossíntese eu tenho duas substâncias que são inorgânicas e eu, através da luz e através de um pigmento, de uma substância, um pigmento chamado clorofila, eu vou fazer a produção, eu vou realizar a produção de substâncias que são orgânicas. Tudo isso acontece numa estrutura de uma célula vegetal chamada de cloroplasto. Então, o cloroplasto, dentro do cloroplasto, eu tenho a clorofila. O cloroplasto, ele tem duas membranas, tá? Uma membrana interna, que tem origem na bactéria. Olha que legal isso que eu vou contar para vocês. Uma tem origem na bactéria, tá? Que tem origem que a gente chama de bacteriana, e a outra, que é externa, ela tem origem na própria célula. Deixa eu explicar isso para vocês de uma maneira que seja bem simples de vocês entenderem. Lá atrás, no começo do processo evolutivo, lá na evolução, no início do planeta, quando o planeta começou a esfriar, formou-se a célula chamada de eucarionte, que nós estudamos. Os seres eucariontes são aqueles que apresentam um núcleo organizado. Então, a célula eucarionte, quando ela foi formada, ela apenas quebrava substâncias que estavam no meio. Ela era muito simples. Quando ela absorveu uma bactéria que fazia fotossíntese. Então, ela absorveu uma bactéria. E aí, ela virou e falou, vou comer você, bactéria! E a bactéria falou, pô, cara, faz isso comigo não. Sabe essas coisas que você tem aqui dentro de você, que você não consegue quebrar? Então, eu consigo pegar essas coisas que você tem aí dentro do seu corpinho celular e eu posso transformar isso em algo que você pode usar para a sua sobrevivência. Aí a célula eucarionte parou e falou, poxa vida, então quer dizer aquilo que eu tenho aqui dentro, que eu sei que eu não consigo usar, você vai pegar para você, você vai usar, e aí você vai produzir para mim? Aí a bactéria disse, mais ou menos por aí. Mas peraí, você está me ajudando por quê? Aí o ser eucarionte, a bactéria virou para o eucarionte e falou, cara, presta atenção, se você me deixar ficar aqui dentro, eu vou ficar protegido. Então você me dá a proteção que eu preciso e eu forneço para você os nutrientes para você poder sobreviver usando a luz. Aí a célula eucarionte parou, pensou, falou, tá, ao invés de eu te cobrar um aluguel celular, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você morar aqui. Então, a partir daí, essa bactéria que fazia fotossíntese, ela começou a morar dentro da célula eucarionte. Surgiram, então, os eucariontes que faziam fotossíntese. Depois disso, apareceu uma outra bactéria. Olha essa história. Ela pegava aquilo que a bactéria que fazia fotossíntese produzia e quebrava para produzir energia. Aí ela pegou e falou, bom, vou ser absorvida. Quando ela foi absorvida pela célula eucarionte, essa bactéria que fazia respiração celular, ou seja, produzia energia, virou para a eucarionte e falou, cara, não me destrói, não precisa me degradar, não precisa me destruir. Faz o seguinte, deixa eu morar aqui também. Ó, você já tem uma bactéria morando aqui que faz fotossíntese. Olha o que eu sou capaz de fazer. Eu sou capaz de pegar aquilo que ela produz e produzir energia na forma de calor, chamado de ATP. Se você deixar eu morar aqui, eu vou pegar o que ela produz e vou usar para produzir energia para você. Mas só se você me deixar morar aqui. Então a bactéria fez a proposta, o ser eucarionte, que não tinha nada de vantagem, pegou e falou, bom, tá, né? Então, peraí, vocês duas vão morar aqui, dentro de mim? Sim, eu forneço a energia orgânica, que é a que faz fotossíntese, e a outra bactéria vai quebrar a minha energia orgânica e produzir calor. O que você acha? Aí o ser eucarionte, a célula eucarionte pensou, falou, tudo bem. Então, vocês duas vão morar aqui a partir de agora. E aí, por volta mais ou menos de 2,5 bilhões de anos, surgiram as chamadas células eucariontes modernas, que são essas células que têm essas duas bactérias. Só que a gente não chama mais de bactéria, galera. Hoje, essa bactéria que faz fotossíntese, a gente chama de cloroplasto. E a bactéria que faz respiração, a gente chama de mitocôndria. Então, todo mundo tem uma origem em bactérias, em algumas organelas do nosso corpo e das plantas. Então, isso aconteceu há mais ou menos 2,5 bilhões de anos atrás. E isso permitiu que os organismos eucariontes conseguissem explodir em vida,
ou seja, aumentassem muito a sua diversidade biológica. E aí começaram a surgir um monte de organismos, unicelulares, pluricelulares, as plantas e os animais. Então, eu tenho duas linhas, aquela que absorveu o cloroplasto e aquela que absorveu a mitocôndria. Por que tem duas membranas, Pro? Então, porque quando o ser eucarionte abraça um organismo, depois eu mostro um vídeo para vocês bem legal sobre isso, quando na nossa aula de Zoom, quando ela abraça o organismo, ela tem uma membrana externa que nós estudamos, que é a membrana plasmática. Quando a membrana plasmática abraça, ela acaba criando uma bolsinha, que é essa primeira membrana de fora. E aí, a bactéria, que tinha sua própria membrana, acaba ficando com duas membranas. Uma interna, que é dela mesma, vindo da própria bactéria, e a outra vinda da membrana plasmática da célula eucarionte primitiva. Quem desenvolveu essa ideia, essa teoria, foi uma mulher fantástica, chamada Lynn Margulis. Então, a Lynn Margulis, ela foi a mulher bióloga, ganhou prêmio Nobel, inclusive, que desenvolveu essa teoria que foi comprovada alguns anos depois, tá? Então, nós temos, né, no nosso corpo, dentro das nossas células, nós temos uma mitocôndria, que na verdade, lá no comecinho do planeta Terra, ela era uma bactéria que fazia a respiração. Então, olha que legal todo esse processo. A partir dessa célula eucarionte vegetal, que nós chamamos agora de eucarionte vegetal, surgiram as algas, que compreendem 94% do oxigênio liberado na atmosfera, tá? E também as plantas terrestres, plantas que vocês veem aí no seu dia a dia, em parques, do lado da sua casa. Então, o oxigênio liberado pelas células vegetais, das algas e das plantas, dá 100% do nosso oxigênio da atmosfera. Só para vocês terem uma ideia, 21% da nossa atmosfera, que tem 1.000 quilômetros de altura, tá? 21% é oxigênio, é formado por oxigênio. Então, cara, é muita coisa, é uma grande quantidade de oxigênio que é fundamental para o nosso desenvolvimento. A planta, ela usa essa glicose não só para crescer e ficar uma planta maior, como para produção de formação de flores, frutos, sementes, crescimento da planta, grãos de pólen. Todas as estruturas da planta dependem da energia da glicose, tá? No caso, então, as plantas e algas, elas têm tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria, tá? Então, o que elas fazem? Vamos lá. Elas pegam o gás carbônico e a água, que são reagentes inorgânicos, e produzem reagentes orgânicos, que são a glicose e o oxigênio. Mas tem água também. Sim, a planta produz água para poder, na forma de vapor, para poder esfriar a sua estrutura, o seu corpinho de planta, tá? Por quê? Porque ela produz muita energia. E a energia luminosa é a radiação. Radiação é calor. Aliás, um detalhe bastante importante, apenas 2% da radiação do Sol, tá, passam pela camada de ozônio. Então, desses 2%, quase 1 quintilhão de árvores aproveita para fazer fotossíntese e produzir muita energia. Isso só no Brasil, tá? Então, como eu disse para vocês, as cianobactérias, elas fazem quimiossíntese, tá? Pode ser a partir, né, do gás enxofre, que é o gás sulfídrico, pode ser a partir, né, do sal, chamadas de bactérias halofílicas, tá? Então, elas podem fazer quimiossíntese a partir do enxofre, elas podem fazer quimiossíntese a partir do vinagre, que é o ácido acético, para produzir energia. Então, são organismos muito importantes. Outro organismo, outra forma, né, são os organismos chamados de heterotróficos. Galera, heterotrófico, hetero é diferente, trófos é alimento, então ele se alimenta de algo diferente. Dentro dos organismos heterotróficos, eu tenho o herbívoro, que vocês conhecem, que é a vaquinha maravilhosa. Os organismos que são carnívoros, como eu, por exemplo, que amo carne, e os organismos que são onívoros, que se alimentam de tudo. Então, o herbívoro é matinho, o carnívoro carninha e o onívoro é tudinho. Olha só que legal. Então, ele come tudo. Então,
plantas, raízes, caules, folhas, ele come fungos, ele come leite, ele come carne, ele come tudo, tá? Então, essa é a forma que esses organismos têm. Então, eu tenho organismos que são autotróficos e organismos que são heterotróficos, tá? Agora, como a gente faz para se alimentar? Bom, para se alimentar, a gente tem vários processos, tá? O Pro vai usar alguns e vai explicar alguns, tá? A primeira forma de captura a gente chama de filtração, que é o que acontece com as esponjas. Então, a esponja ela tem um buraquinho chamado poro, por onde a água entra. E aí você tem células lá dentro, né, do meu bonitinho, do meu porífero, que é a minha esponja, tá? Que apresentam uma estrutura, uma célula com um flagelo. Eu não vou falar flagelo para vocês. Vocês têm que pensar, por exemplo, que o flagelo não é nada mais do que a linha da pesca. Então, a linha da pesca, ela serve, tem um finalzinho, você tem um gancho, né, que é o anzol, onde eu capturo meu peixinho. Então, a célula de dentro da esponja, né, a esponja é um animal, tá, gente? Ela tem na pontinha um ganchinho que captura o alimento, né, e traz ele para dentro da célula. Então, você tem o que a gente chama de digestão ó a palavra nova, intracelular. A palavra intra significa dentro, então é dentro da célula. Então, no caso, as esponjas, elas filtram, permitem a entrada da água de fora para dentro, e aqui os coanócitos, que são o nome dessas células, que tem esse flagelinho, né, capturam o alimento e levam para dentro da célula para fazer a sua alimentação. São organismos heterotróficos, né, as esponjas, gente, tá? Esponja, sabe, Bob Esponja? O Bob Esponja, ele é um animal, tá? Ele é um ser vivo pluricelular, tá? Óbvio que isso foi passando de ponto a ponto, as coisas foram mudando, né? E aí, a gente tem tipos de digestão a partir dos chamados aparelhos bucais. Então, nós temos vários aparelhos bucais característicos. Esses aparelhos bucais, eles servem para sugar. Então, eu tenho, por exemplo, animais que são filtradores, como é o caso das esponjas. Eu tenho animais que são sugadores, como, por exemplo, as borboletas. Eu tenho animais que são trituradores. Então, eles têm vários tipos de aparelhos bucais que permitem, né, que eles consigam capturar esse alimento, né? Óbvio, né, que esses animais, eles apresentam algumas características. Então, no nosso caso, que somos mamíferos, nós somos trituradores, rasgadores, tá? E despedaçadores de alimento. Nós temos uma estrutura mecânica que faz que a gente chama de digestão mecânica, que são o quê? São os dentes. Então, os dentes, eles são fundamentais para rasgar, cortar, triturar o alimento, para que a gente possa depois engolir. Só que a gente não fala engolir em biologia, tá? Em ciência, a gente fala deglutir. Então, na deglutição, eu empurro o alimento para o nosso tubo digestório. E aí, na deglutição, vai para o estômago, para o intestino e etc. Tá? Então, nós temos os dentes que fazem a digestão, trituração ou a digestão mecânica. E lá dentro, no estômago, no intestino, a gente faz a digestão que a gente chama de química. Pro, como assim química? Porque a gente usa substâncias chamadas de enzimas. São substâncias que ajudam a quebrar os nutrientes que a gente absorve, tá? Como carboidratos, proteínas e lipídios. A maioria dos animais, a digestão ela acontece fora, tá? Dentro de uma cavidade, como é o caso dos quinidários, das anemonas do mar, onde mora o Nemo, que é um peixinho. Então você tem 3 tipos de digestão. Presta atenção que o Pro adora essa parte. Você tem a digestão extracorpórea. Pro, fora do corpo? Fora do corpo. Por exemplo, animais peçonhentos injetam o veneno e a digestão começa dentro do animal. Depois o bicho engole, como é o caso das serpentes peçonhentas, como a jararaca, cascavel. Nós temos a digestão intracorpórea, como a nossa, que passa lá pelo estômago, intestino, né? E nós temos a digestão intracelular. Então, nós temos 3 tipos de digestão que podem acontecer: extracorpórea, fora do corpo, intracorpórea, dentro do corpo, intracelular, dentro da célula, tá? Extracorpórea, por exemplo, é feita por fungos.
que secretam as substâncias e digerem o alimento e depois absorvem por difusão, né? Absorvem por diferença de quantidade de substâncias dentro e fora da célula, tá? Então, nós temos alguns mecanismos, né? Então, os dentes, por exemplo, fazem a digestão mecânica. Nas aves, que não têm dentes, e nas minhocas, por exemplo, elas apresentam um tubo digestório que apresenta uma estrutura mecânica, chamada de papo ou moela, que vai apertando o alimento, até que ele fique bem trituradinho. Então, esse tipo de característica, né? Então, ó, como aranhas, né? Que tem o veneno, né? Então, elas têm digestão que começa fora do corpo, extracorpórea. Intracorpórea é o que da maioria dos animais, tá? Que acontece dentro do tubo digestório. E intracelular acontece em todos os organismos, porque ela acontece dentro da célula, ok? Então, nós temos a digestão mecânica, com os dentes, ou a moela, né? Ou o papo, que a gente tem, e a gente não, né? Pássaros e anelídeos, né? Que são as minhocas. E nós temos a digestão química, que é feita por enzimas, tá? O nosso tubo digestório, ele é completo. O que é um tubo digestório completo? Ele tem que ter boca, uma entrada e uma saída, que é o ânus, tá? Nós temos um grupo de organismos, que é o filo Plateuminta, que são os plateumintos, ou vermes chatos. Eles são animais que apresentam só uma entrada, chamada de boca. Eles não têm ânus, tá? Então a gente chama de tubo digestório incompleto, como é o caso dos plateumintos. Daí para frente, todos os organismos eles têm boca e ânus, tá? Então as lombrigas, os moluscos, né, que são as polvos e lulas e caracóis, por exemplo, as aranhas, que são artrópodes e equinodermos, todos os vertebrados. Então todos têm boca e ânus, tá? Então essa é uma característica. Além disso, nós temos outros órgãos, tá? Chamados de órgãos anexos, como o fígado, o pâncreas, né, a vesícula biliar, que são estruturas que participam do processo de digestão, tá? Nós temos, no caso dos herbívoros, nós temos um tipo específico, né, de digestão. Eles são chamados ruminantes porque eles apresentam uma estrutura chamada rumen. Então, só para a gente entender como funciona o rumen, nós temos o estômago como cavidade, tá? Nós temos o intestino, e o nosso intestino, ele tem intestino grosso e intestino delgado, só 3. Quando você olha, no caso dos ruminantes, olha só, eles têm o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. Então, eles têm 2 ciclos de mastigação, tá? Então, como que acontece? Ele come o alimento, que é engolido praticamente sem mastigar. Aí ele passa, né, o alimento ele vai para o rumen. Então, lá no rumen, a ação de bactérias vão começar a digerir o alimento, tá? E aí vai para o retículo. No retículo, né, o retorno do alimento, a boca para nova mastigação. Novamente, ele é engolido, passa pelo retículo e vai para o omaso, onde boa parte da água é assimilada, é absorvida pelo organismo. O alimento segue para o abomaso, onde ocorre a digestão química, tá? A digestão química, ela vai acontecer com enzimas, mas no rumen, a ação é das bactérias. Então, tem bactéria dentro do intestino do boi, assim como o da gente. Nós temos, por exemplo, bactérias chamadas bactérias do tipo lactobacillus. Já ouvi falar nisso. Ah, já? Então, nós temos bactérias do leite. Essas bactérias ajudam a degradar o leite, o açúcar e a proteína do leite, e também outros tipos de açúcares que existem no nosso corpo, ok? Então, isso é uma coisa bastante importante. No caso dos ruminantes, eles apresentam uma enzima chamada celulase. A celulase é a que vai digerir a celulose, que é usada para fazer papel, inclusive, tá? Então, nela, ela está presente no rumen. E um detalhe, tá? Ela é produzida por bactérias. Então, a celulase, ela é produzida por bactérias, ok? Então, o boi não tem capacidade de produzir, mas as bactérias que vivem nele, elas têm. É uma troca, né? O boi deixa a bactéria viver lá dentro, enquanto a bactéria fornece para o boi a digestão que ela necessita, né? A digestão da celulose, que o boi vai absorver para gerar energia para o seu próprio corpo, tá? Então, nós também temos
bactérias que ajudam na nossa digestão, tá? Como é o caso dos lactobacilos. Nós temos bactérias do tipo coliforme fecal, que ajudam na formação, na formação das fezes. Então, nós temos vários tipos de bactéria no nosso corpo. Quando você tem excesso de coliforme fecal, você tem disenteria. Processo natural. Bom, mas e quem não tem dente, pro? Quem não tem dente, usa o papo. Como assim? Usa o papo ou moela. O papo e a moela, eles são estômagos mecânicos. Então, enquanto a gente tem o nosso estômago, que é só químico, só produz enzimas, no caso das aves, elas têm uma estrutura musculosa no tubo digestório que ajuda na digestão, tá? Então, ele corresponde a uma dilatação do esôfago, onde o alimento umedecido e amolecido, e também fica armazenado, para ela comer depois. Pinguins fazem isso, né? O proventrículo é a câmara no qual o alimento é misturado com enzimas. E a moela é um órgão de fortes paredes que trituram o alimento. Inclusive, alguns pássaros engolem, galinhas fazem isso, engolem pedrinhas para aumentar a força, né, dessa moela que vai moer, triturar. Então, é uma digestão mecânica. Por quê? Porque as aves não têm dentes. Então, isso é uma característica bastante importante. Outra forma é a saída, né, gente? Tem a entrada, que é a boca, óbvio, e tem a saída. Nós temos dois tipos de saída. Nós temos a cloaca. O que é a cloaca? A cloaca é uma abertura onde, tá? A gente chama de abertura terminal porque é no fim, tá? Onde desembocam 3 tubos, tá? E logo depois você tem o ânus, tá? Então, esses animais, antes do ânus, eles têm a cloaca, tá? Então, você vai ter, primeiro, né? Quais são essas aberturas que chegam? Então, chega um tubo que é da digestão, tá? Então, você tem, um espaço, tá? Onde você tem o final, né? O tubo desemboca, cai ali na cloaca. Digestório, excretório e reprodutivo. Então, os 3 tubos, eles chegam numa mesma região, que é chamada de cloaca, tá? Então, por onde são liberados também a urina e os ovos produzidos pelas fêmeas. Então, ela participa do sistema digestório, reprodutor e urinário, ou excretor. O pro prefere excretor. Os peixes, né, e muitos peixes e mamíferos, exceto os que põem ovos, como o ornitorrinco, a ingestão é feita pelo ânus. Nós não temos essa abertura na forma de cloaca, tá? Nós temos apenas o ânus. Nós temos uma região terminal, chamada de reto, e logo depois uma estrutura altamente musculosa, chamada de ânus, ok? Por onde saem as fezes, certo? Então, essa é uma característica bastante importante desse processo. Tudo bem? Então, a primeira etapa, a gente está falando sobre produção de energia e a digestão. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de respiração dos organismos. Beleza, galera? Então, a gente se vê na nossa aula de Zoom. Super beijo, boa semana para todos!